3 erros que destroem a sua liderança. É muito comum os líderes não errarem efetivamente por fazerem coisas ruins, mas sim por fazerem coisas inadequadas. Porque as equipes, assim como os indivíduos, elas passam por fases de evolução. E você tem que respeitar, entender e respeitar essas fases de evolução para se comunicar efetivamente. É como no indivíduo, a gente tem a fase de criança, adolescente, a fase que é um ancião, um senhor, uma senhora. Se eu for falar matemática, ensinar matemática para uma criança, eu vou falar para ela quanto que é 2 laranjas mais 2 laranjas. E aquilo é o suficiente. E a equipe também. No começo, a primeira fase de uma equipe, ela está imatura. Ela não sabe o que tem para fazer, não conhece, as pessoas não se conhecem, não conhecem os processos. Então é muito importante que, assim como uma criança, você tenha uma atuação muito presente nessa equipe. E essa atuação presente é para você o quê? Ajudar as pessoas a se conhecerem, acelerar esse processo e também ajudar as pessoas a conhecerem os processos. Elas saberem o que elas têm que fazer e como funciona, quais são as regras do jogo. E um dos grandes erros nesse momento é quando o líder não dá um senso de propósito para a equipe. Talvez seja uma pessoa que já tenha um diploma, já tenha alguma experiência do lado de fora, o que não necessariamente indica que ela tenha conhecimento de tudo do lado de dentro da equipe. E talvez ela fique perdida. E aí vem o líder que espera que a pessoa saiba tudo sem explicar. Nesse momento, principalmente nesse comecinho, na fase de imaturidade da equipe, é muito importante você dar um senso de propósito para elas, como funcionam as coisas. E o grande erro desse momento é justamente isso. Não direcionar as pessoas, não dar um senso de propósito, não explicar como as coisas funcionam e nem para onde a gente está indo. Bem, nesse vídeo aqui vamos passar por essas 3 fases. Eu vou te explicar cada um dos principais erros de cada uma delas, beleza? Olha só, se é a primeira vez aqui, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Hugo Leonardo e o nosso objetivo desse canal é inspirar você, líder, a construir um mundo melhor através de pessoas e negócios. Se você gosta desse assunto, olha o convite. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo para você receber mais vídeos como esse. E também ativa as notificações. Mas aí você passa a receber mais vídeos como esse também e a gente espalha mais, dá mais energia para esse tipo de conteúdo chegar em mais gente no YouTube. Beleza? Então falamos aqui da primeira fase de maturidade. Tá? E aí vem a segunda fase. A segunda fase seria o adolescente, que nem eu falei para vocês. E aí as pessoas já teriam passado pela fase de maturidade, que elas agora já conhecem quais são as regras, as pessoas se conhecem umas às outras ali. E o que um adolescente faz? Ele testa os limites. Tudo bem, eu sei a regra, pai, eu sei a regra, mãe, mas eu vou tentar ir um pouquinho além. Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. E as pessoas também, as equipes também. Vai chegar um momento que elas já sabem como as coisas funcionam e elas vão começar a testar. E aí testar, realmente tentar fazer diferente, inovar. Essa inovação não só nos processos, mas talvez com as pessoas. Elas vão tentar testar os limites uns dos outros. Eu sei que essa pessoa gosta disso, mas eu vou tentar falar de outra coisa. Hoje eu estou um pouquinho chateado, eu vou falar de um jeito que eu normalmente não falaria com ela. Elas vão se testar. E nesses momentos, conflitos podem ser mais comuns, mais frequentes. No início está todo mundo tímido, aí depois o pessoal começa a testar os limites e os conflitos começam a ser mais frequentes. O que é uma grande necessidade desse momento, desse adolescente? É receber feedback. Por quê? Se os conflitos são mais frequentes, se os testes são mais frequentes, os erros também tendem a ser mais frequentes. E você, como líder da coisa ali, talvez você não esteja tão presente, mas precisa dar o seu feedback. Falar, olha, assim não tá legal, assim tá bom, continua assim. Principalmente se o conflito for afundando, for crescendo mais ainda. Se você não tiver uma cultura de feedback, se a pessoa começa a errar e afunda no erro, é muito pior para todos. Tá? Imagina que está tendo um conflito entre pessoas e você precisa ajudar aquilo a se desfazer, ou então alguém está chateado com o processo, alguém está tentando inovar, fazer alguma coisa que exige um investimento e está errando demais. Se você for muito tardio no seu feedback, os custos vão ser cada vez maiores. Então, nesse momento de um adolescente, você tem que soltar um pouquinho para a pessoa testar, para se amadurecer, mas tem que dar sempre na cultura do feedback. Inclusive, se você quiser aprofundar nessa ideia de feedback, tem uma playlist aqui no meu canal só sobre feedback. Eu vou deixar ela no final do vídeo, vai aparecer um quadradinho aqui ou aqui, para você, se você quiser aprofundar nisso, como dar feedback, porque existem vários detalhes que não é o caso do nosso vídeo aqui. Tá? E aí entra depois na ideia da terceira fase, que a equipe já está madura. Bem, a equipe madura, as pessoas já sabem como funcionam bem umas às outras, sabem os processos, já tiveram tempo de vida para testar muitas coisas, é como se fosse um senhor, uma senhora, já bateu a cara muitas vezes, mas no fim das contas tem muita maturidade. Né? E aí nesse momento, eu coloquei aqui, nesse momento você tem que atuar de forma um pouco mais distante.
Porque se você chegar muito próximo, se você ficar muito perto ali, você acaba atrapalhando as pessoas, que elas já têm maturidade para se desenvolver. Você é quase que um consultor, um líder consultor. De vez em quando você vai estar ali apoiando as pessoas. O erro aqui é você ser um líder com um senso de dono muito exagerado. Sabe aquele senso de dono apegado que não deixa a pessoa crescer? Isso é muito ruim, principalmente para equipes maduras, porque ela sabe muito bem o que precisa fazer, diferente da equipe imatura, que precisa de alguém presente. Agora precisa de alguém distante. Dá espaço para ela jogar. Tá? E aí uma dica que eu te dou, inclusive, para esse momento, é você utilizar mais de perguntas para desenvolver a sua equipe do que efetivamente de respostas. Porque as perguntas vão fazer as pessoas refletirem em torno das habilidades que elas já desenvolveram. E as respostas que você der vão, de alguma forma, limitar o pensamento dela a fazer só aquilo. Então você pode sim trazer respostas, óbvio, em alguns momentos, mas é interessante você ter um arcabouço maior agora de perguntas para estimular a reflexão. E o grande erro desse momento é você ficar com um senso de dono exagerado. Não dá espaço para as pessoas jogarem.